Good morning, sunshine! Bom, como sempre, as pessoas demoram um pouco para começar a ver quando vocês chegam. Eu tô com bastante sono hoje e a palavra então bate de cara com a minha cara. Quer dizer, a palavra bate na minha cara por causa disso, né? Então, é isso, vamos falar sobre preguiça hoje. Não só sobre preguiça, mas também sobre sono. E aí eu levo o sono para um lado um pouco espiritual da coisa, mas não só para o lado espiritual, né? Vamos falar de para outro lado também. Quem não sabe, eu tô fazendo isso essa semana toda e se eu achar legal, tô achando, né? Mas se eu continuar achando legal, eu vou fazer também a semana que vem e depois, e vamos ver até quando eu vou aguentar fazer isso. Porque assim eu me comprometo em fazer os vídeos com aqueles que tiverem interesse em continuarem aqui de manhã comigo. E me comprometo comigo mesmo também, né? Eu já estou me comprometendo com uma amiga minha, que essas reflexões a gente está fazendo via WhatsApp, a gente lê cada um individualmente e depois manda o que ficou, o que mais marcou. E hoje ela mandou primeiro que eu e foi super essencial para minha leitura, porque algumas partes assim eu ficava, isso, né? E depois eu li, depois de ter lido dela, e achei bem pertinente. Falei assim, nossa, oi Sandra, bom dia. Então, gente, hoje é Provérbio 6. Quem estiver querendo acompanhar as lives aqui de manhã e, assim, também querer compartilhar alguma coisa pelos comentários, leiam os provérbios, são os provérbios do dia. Por exemplo, hoje é dia 6, então hoje a gente lê o provérbio 6, amanhã vai ser dia 7, dia 7. E assim vai com a lógica matemática que eu tanto amo. Então, hoje eu vou refletir, então, vou meditar com vocês sobre a questão de Provérbios 6, 6 a 11, que foi o que mais me marcou. O texto inteiro foi muito legal, tem uma passada aqui no versículo 2, precisamente, que fala de estarmos presos com as palavras da nossa boca, e isso me marcou demais, né? Mas não vou falar sobre isso hoje. E também gostei muito da questão de falar de nós guardarmos o mandamento de nossos pais e da instrução deles, né? Da mãe, do pai. E que isso nos levará a caminhos de vida, né? Então, que um é lâmpada, o outro é luz, então eu gostei demais também nessa questão. Mas meu foco hoje vai ser sobre a preguiça. E primeiro, então, eu vou contextualizar o porquê que isso me marcou tanto. Aqui, a escrita fala da formiga, que não é preguiçosa, tipo, fala assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Ou seja, olha para a formiga e seja sábio, aprenda com ela, não aprenda você errando, né? Vamos colocar assim, seja sábio. E no 7 falou uma coisa que eu fiquei, nossa. Tipo, o 7 fala, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Gente, isso daqui mexeu tanto comigo, porque eu tenho uma orientadora. E vamos lá. Se ela ver esse vídeo, espero que ela não se entristeça, mas tá. Eu tenho uma orientadora no mestrado. E meio que a gente depende do orientador, a gente quer que ele dê uma contrapartida para aquilo que a gente está fazendo, se a gente está indo no caminho certo ou não. Mas, independente disso, a gente tem que fazer. Independente se ele vai ler num prazo que a gente gostaria que ele lesse, que ele vai nos trazer as respostas a partir do momento que a gente gostaria de ter essas respostas, não importa, a gente tem que fazer, sabe? É a minha função, esse é meu trabalho hoje. Então, eu pesquiso. E a minha pesquisa consiste em escrever, em analisar os dados, em produzir, em buscar teorias que estejam, né, para fundamentar aquilo que eu estou pesquisando. Então, não importa se eu tenho um chefe ou não. Nesse sentido da minha dissertação, eu coloco minha orientadora.
Então, assim, mas não importa, porque ela não vai estar a todo momento me ordenando fazer as coisas. Faça isso, Giovana, faça aquilo. Não. Então eu tenho que ser sábia como uma formiga. Eu sei das necessidades que eu tenho. Eu sei o momento que vai vir a cega, a seca, essas coisas tudo, que a formiga também sabe, por isso ela armazena seu alimento antes. Então, eu trouxe para a minha realidade da minha dissertação, que eu tenho que escrever, que eu tenho que produzir, independente de estar recebendo ordens, né? Eu tenho que fazer por mim, pelo meu trabalho. E é legal que os 2 últimos versículos vão falar das consequências se a gente ficar dormindo. Né? Se a gente continuar preguiçoso, se a gente continuar dando desculpas de que meu chefe não ordenou ou eu não tenho quem me ordenar, como a formiga, né? E aí, nisso que fala que, tipo, você vai dormir um pouco, você vai toscanejar, você vai repousar, cruzar os braços e repousar. E se você fizer isso, você sobreviverá do quê? Da pobreza como um ladrão. Ou seja, você vai sentir a necessidade de roubar outros. Você vai querer aquilo que é do outro. Você vai cobiçar aquilo que é do outro e tomar para si, porque um ladrão, ele rouba, né? Não é só o ato de querer que se constitui como ladrão, mas você vai roubar do outro para a sua subsistência. E não é isso, né? E ainda fala assim, como um homem armado, ou seja, você vai se munir de armas para roubar do outro. Então, eu trouxe para minha realidade. Falei isso. Mas também tem uma outra realidade por trás desse versículo que eu quero falar, que é a questão espiritual da coisa. Questão espiritual no sentido de nós buscarmos a Deus, de nós estarmos perto de Deus. Eu, por muito tempo, fui mais religiosa, no sentido de eu estar na igreja que constituía ou que fazia com que eu buscasse a Deus. Eu estar numa liderança de dança, de alguma célula, me fazia querer ser exemplo e necessitar ser exemplo, e por isso eu deixava de fazer algumas coisas. Mas até quando eu preciso de algo para me ordenar fazer alguma coisa? Até quando eu vou precisar de um chefe, de um oficial, de um comandante que me ordene fazer as coisas para eu fazer? Aqui tá falando para eu buscar o exemplo da formiga. A formiga não tem quem mande ela fazer. Ela vai e faz. Ela vai, pega o alimento, porque ela sabe que vai ter um momento da seca que ela vai precisar desse alimento. Ela vai, ela se prepara para o momento que ela sabe que ela vai passar por necessidades. Então, nós, espiritualmente falando, temos que fazer o mesmo. E aí eu puxo lá para as noivas que guardaram azeite. Então, elas foram como as formigas, que no momento que elas souberam que necessitaram de alguma coisa, elas tinham. Ou seja, no momento que precisou do azeite para trazer a luz de volta para as velas, elas tinham. Diferente das nessas que não tinham. Então, entra nisso. Até que momento que a gente vai precisar de alguém falando pra gente, você precisa buscar Deus, sabia? Eu acho que você deveria fazer uma leitura da palavra. Olha, eu acho que eu fiquei por muito tempo assim, no sentido de parece que eu preciso que alguém me ordene a fazer as coisas. E não estava fazendo por mim. Não estava fazendo por eu conhecer da necessidade. E então, assim, essa coisa foi o que mais me marcou hoje de Provérbios. Essa questão da preguiça, do você dormir, do você esperar que ordem de alguém para fazer algumas coisas. E eu trouxe tanto para uma realidade do mundo onde a gente vive, né? Tipo, do meu hoje, que é o meu mestrado, e também trouxe para uma realidade mais espiritual, que é a questão de eu quero voltar a buscar Deus, a querer mais de Deus, só que por minhas forças, por mim, eu quero buscar, porque eu conheço Ele, tenho essa necessidade. E não porque alguém está falando, olha, Giovana, eu acho que você precisa de Deus. Olha, Giovana, eu acho que você está andando pelos caminhos errados. Não, eu, como eu aprendi aqui no Japão, é assim que fala eu. Então, foi isso que ficou para mim hoje, de Provérbios, né? Amanhã eu espero falar de Provérbios 7.
Hoje eu fiz um pouco mais tarde, porque eu estava com preguiça de levantar. Olha só a preguiça aí. Mas não, é porque eu fui dormir muito tarde. Mas é isso, gente. Era isso que ficou de hoje. O vídeo vai continuar aí, como sempre. Sabedoria. E obrigada por terem visto ao vivo. Obrigada pelos que vão ver mais tarde. E espero que vocês possam tirar algum proveito do que eu estou falando. E se não tirar proveito das palavras, que tire proveito para, sei lá, começar a fazer alguma coisa por si só e não por ordem dos outros, né? E é isso, gente. Beijos, bom dia, que tenhamos todos um bom dia. E valeu. Vou encerrar por hoje. Tchauzinho.